Então tá bom, Gil vai começar a gravar? Já comecei, vai lá. Então tá bom. Então, Caio, seja bem-vindo a esse momento conversa de professor, né? Você foi convidado para fazer um relato de experiência a partir da tua prática na disciplina de farmacologia, para compartilhar com os colegas, dividir esse raciocínio em relação ao como você fez o encerramento e pensar os resultados finais da disciplina, né, a partir da PR3. Então, desde já, muito obrigada pelo aceite, pela sua participação. A gente sabe que foi uma possibilidade de reflexão, de autorreflexão, né, um exercício sempre importante para a docência, e quando a gente escuta um colega falar, a gente pensa sobre o que faz também. Então, desde já, muito obrigada. A palavra é sua, Caio. Tá, obrigado, Deise. Obrigado pelo convite também, de poder falar um pouquinho, né, sobre o processo aí de avaliação dos alunos do curso de medicina. E também foi até uma forma de eu me autoavaliar, né, de fazer uma autorreflexão em relação ao processo de avaliação. Então, eu peguei como base a disciplina de farmacologia médica, né, vou trazer o relato de experiência na avaliação mais pontual ou com mais foco na PR3, né. Bom, a disciplina de farmacologia médica, ela já rodou pela segunda vez, né, no segundo semestre, então rodou com a turma 1 e agora com a turma 2. E essa experiência eu trago da segunda vez, então, que a disciplina rodou, né, então, nós rodamos ela no semestre 2 de 2020, e eu trago aqui um pouquinho da ementa para contextualizar o entendimento da disciplina, né, então, dentro da farmacologia médica 1, a ementa, ela propõe, então, que a gente trabalhe na introdução à farmacologia, que é quando vai dar os conceitos básicos ali para os alunos, a parte da farmacocinética, dos esquemas terapêuticos, vai trabalhar um pouquinho a dinâmica também, a gente vai para a farmacologia do sistema nervoso autônomo, passa pela farmacologia da dor e da inflamação, chega nas reações alérgicas e encerra, então, o semestre, né, com a farmacologia do trato gastrointestinal. Então, isso é o que contempla, né, a farmacologia 1 dentro da disciplina proposta pela grade curricular. Bom, para entender lá no final, né, o desfecho, é importante que a gente também compreenda os objetivos da disciplina, né? Então, claro, o geral é sempre entender e ensinar as bases farmacológicas, né, mas dentro dos específicos, a gente traz que os alunos eles precisam compreender os mecanismos cinéticos e dinâmicos, né, dos principais grupos ou dos grupos propostos nesse semestre, né, nessa disciplina, que depois tem a farmacologia 2, que traz outros grupos farmacológicos. O aluno, então, a gente deve fornecer fundamentos para a compreensão da importância dos medicamentos utilizados no tratamento e prevenção de doenças. Aqui a gente traz um foco para as principais doenças que envolvem aqueles grupos farmacológicos, porém a gente também traz um olhar mais para as doenças mais vistas dentro do SUS, né, dentro do serviço público, que é uma visão, tentar trazer uma visão mais humana aí para os alunos também. Desenvolver habilidades do reconhecimento da importância da farmacovigilância e da responsabilidade enquanto prescritores. Aqui nessa farmacovigilância é quando a gente relata todas as intercorrências decorrentes do tratamento farmacológico e a gente notifica isso a um sistema que faz a vigília, né, que controla todas essas alterações. E isso é o que sai lá nas bulas dos medicamentos, todos os efeitos adversos, todas as intercorrências do medicamento. E conscientizar eles da importância de fazer uma prescrição bem feita, né, pensando em interações, pensando nas recomendações, né, de como utilizar aquele medicamento corretamente, que a gente chama do uso racional de medicamentos. Iniciar o desenvolvimento das habilidades e correlacionar o fármaco com a utilização terapêutica, daí a gente já começa a trazer o aluno para o raciocínio, né, médico, para o raciocínio clínico, né, e uma forma da gente aplicar isso, então, é a realização, então, de casos clínicos, né, seja através das atividades complementares, seja através das provas, das avaliações que os alunos realizam. Tá? Bom, então a gente estruturou toda, né, a disciplina, fez todas as aulas, todas as atividades, e aí chega no processo de avaliação, né, e é sempre aquela pergunta, né, como eu construo, né, esse processo, né, esse avaliativo do aluno, né, o que eu cobro, o que eu espero do aluno, né, enquanto professor, né?
E aí sempre tem aquelas dúvidas, né? Qual que é a melhor estratégia? Eu vou utilizar questões objetivas? Eu vou realizar questões discursivas? Será que se eu fizer uma prova só objetiva, não vai ficar fácil demais? Será que se eu fizer uma prova só discursiva, não vai ficar pesado demais? Será que os alunos estão sendo treinados ao longo das outras disciplinas, porque não são alunos de primeira fase, a realizar matérias, provas discursivas? Então, a gente traz todas essas discussões na hora de construir o processo de avaliação. E qual que é o grau de dificuldade que eu vou impor, né, que eu vou colocar nessas questões, né? Me lembra uma fala da minha orientadora de doutorado, que ela dizia assim para mim: Caio, o dia que você for realizar uma prova, tu distribui basicamente assim, tu faz 50% de questões fáceis, né, que o aluno, qualquer aluno que estudou o mínimo vai ser capaz de responder, né? E aí você nivela a turma, olha o entendimento, né? E aí você faz de 20 a 30% de questões médias, né? Opa, aquele aluno que estuda, que se dedica um pouquinho mais, tu vai pegar ele ali. E de 20 a 30% de questões extremamente difíceis para, de fato, atingir aqueles alunos que extrapolam até mesmo o que é dado em sala de aula, aquele que busca, aquele que encontra estratégias de estudar diferentes, que ele é bom tanto na discursiva como também nas objetivas, né? Então, eu tento, dentro, né, da minha simplicidade, estruturar uma prova mais ou menos assim. Então, eu estipulo mais ou menos 50% de questões que qualquer aluno que estude ou que frequente as aulas, ele vai ser capaz de responder, e depois eu vou tentando dificultar para, de fato, não desfavorecer quem não estuda, mas também incentivar aqueles que estudam a estudar cada vez mais, porque ainda a nota de prova é a recompensa do aluno em sala de aula, ainda nos moldes de processo de avaliação, né? Bom, então daí eu realizei a primeira prova, né, que é a PR1 dos alunos, né? Então eu fiz uma divisão comum, que a gente faz em todas, né, desde dos outros semestres com eles, que foi dividir a prova, então, em questões objetivas e questões discursivas. Para a PR1, eu realizei uma prova com 15 questões objetivas, que contemplavam 60% da nota da prova, e 4 questões discursivas, que contemplavam aí 40% da nota. Bom, realizaram a prova e eu tive a resposta, né, desses resultados. Bom, nessa PR1, 50% dos alunos, né, da turma, eles tiraram uma média abaixo de 70, né, considerando que a média, né, para aprovação é 7, eles tiraram 50% da turma, ou seja, em torno ali de 21, 22 alunos, tiraram nota abaixo de 7, né, e considerando que a média geral da turma foi 7. Ou seja, eu tive ali 50% da turma que se garantiu naquele, eu possa talvez interpretar naquelas questões fáceis, né? E quando avançou para as mais difíceis, a turma não teve uma resposta tão boa quanto eu esperava, né? Ou seja, não atingiu, né, essa em cima desses 50%, se eu pensar que 50% da prova estava fácil, né? Então, eu obtive exatamente a leitura que eu fiz, e aí eu consigo selecionar. Bom, eu tenho 50% da turma que estuda o mínimo necessário, que não faz o extra, né? E aí eu tive isso como resposta. Beleza. Bom, dentro dessas notas que foram divulgadas para os alunos, então eu tive depois um feedback deles de que farmacologia era difícil, que eram muito complexas as respostas, né? Que os mecanismos de ação acabavam ficando, às vezes, para eles muito confusos, né? E, enfim, que eu pudesse, de alguma forma, ajudar eles na PR2, porque eles não tinham ido tão bem na primeira prova. E, de fato, né, 50% ficou abaixo de 7, se na outra eles ficassem abaixo de 7 também, eles pegariam, né, a PR3 automaticamente, né? E, enfim, né, talvez teriam tranquilidade também ali para passar. Mas ok. Bom, pensando nisso, o que eu fiz na PR2, né? Quando chegou lá novamente, né? Como estruturar isso? E eu fiz uma ajuda com eles, né? Eu ajudei os alunos nesse momento, oportunizando um trabalho. Esse trabalho, ele valia 2 pontos, né? E só que a regra foi a seguinte:
Era um trabalho complexo, em que eles tinham que ler vários artigos e realizar, né, então, o trabalho. E o trabalho era a nota do trabalho era na escura. Então, o aluno entregou o trabalho, eu fiz a correção, e ele foi para a prova sem saber a nota do trabalho. Mas lá na prova, ele poderia escolher entre utilizar a nota do trabalho, da atividade, ou substituir até 2 pontos em questões da prova. Podia ser questões objetivas, discursivas, mas ele ia trocar o trabalho por 2 questões da prova. Quem optou por não trocar o trabalho, respondia a prova completa, né? E, enfim, e aí após a prova eu divulguei então a nota do trabalho. Teve alunos, por exemplo, que a grande maioria deles optaram por trocar pelo trabalho. Claro, né, é muito mais fácil você saber o que você fez no trabalho, se você se dedicou, era um trabalho em grupo, provavelmente você vai ter uma nota razoavelmente boa, com o risco de responder uma questão errada. Tá? Bom, considerando o trabalho, que foi uma grande ajuda, eu peguei um pouquinho mais pesado em relação à cobrança na prova. Eu inverti, então, um pouquinho essa cobrança. Então, eu fiz 10 questões objetivas, que somavam 30% somente da prova, considerando a ajuda do trabalho, né, então eles teriam chance aí de ter 50% da nota, né? E 5 questões discursivas, que então somavam 70% da nota da prova. Então, eu inverti, né, comparado à PR1. E aí eu tive uma resposta que eu não esperava, mas é esperado, né? Ou seja, com a nota do trabalho, 3 alunos apenas ficaram com nota abaixo de 7, e a média geral da turma passou de 7 para 8,4. Ou seja, uma grande parte dos alunos que naquela primeira prova tiraram abaixo de 7, recuperaram a nota na PR2, né? E com isso, poucos alunos, então, foram para a PR3, né? No total, eu acho que eu tive 4 alunos, então, que saíram, né, que não atingiram a média e necessitaram da PR3. Bom, até aqui ok, né? Bom, por que eu fiz essa troca? Exatamente porque eu tinha cedido o trabalho, então eu alterei a nota da prova. Bom, quando chegou na PR3, desses alunos que ficaram, aí eu passei por um processo de reflexão. Falei assim, olha, talvez passaram alunos, né, ou foram aprovados graças à ajuda do trabalho. Mas se não tivessem o trabalho, será que eles teriam obtido o mesmo resultado da prova? Né? Então me veio esse questionamento. E aí, para a PR3, eu pensei, bom, eu estou tendo a oportunidade aqui de evitar que alunos que estão despreparados, de fato, seguem adiante, né? E aí, o que eu fiz? Primeiro, como eu posso, então, avaliar esses alunos? Qual que vai ser a melhor forma ou a melhor estratégia para avaliar esses alunos, né? E segundo, como eu posso garantir, né, que, de fato, nesse processo de avaliação, eu falo, não, esses alunos aprovaram porque eles adquiriram o conhecimento mínimo necessário, ou eles foram reprovados porque eles não adquiriram o conhecimento mínimo necessário. Essa foi a minha... esse foi o meu questionamento para eu mesmo, né, durante o processo ali de elaboração. E aí, então, veio a construção da PR3, e eu fiz ela 100% discursiva, né? Então, eu fiz 5 questões, pegando os principais tópicos da ementa, né, os principais eixos ali, então eu elaborei essa prova com 5 questões. Só para vocês entenderem o resultado aqui, eu tive 50-50. Eu tive 2 alunos que foram aprovados e 2 alunos que foram, então, reprovados, né, na verdade foram reprovados na disciplina, né, porque não atingiram a nota. Bom, mas vamos entender um pouquinho. Por que eu fiz a 3 dessa forma, a PR3 dessa forma? Primeiro, porque as questões, ela oportunizava o aluno de demonstrar o conhecimento dele adquirido. Então, ele poderia, dentro, né, da linguagem dele, dizer, olha, eu entendi aqui, eu sei conceituar isso, eu sei diferenciar isso, e através da escrita dele, eu ia conseguir ter esse retorno deles, tá? Segundo, essas questões discursivas, elas não exigiam
um raciocínio clínico de alta complexidade. Então, por mais que eles tinham que escrever, não era algo tão longe ou tão distante do que eles estavam, o que eles tinham estudado e visto em sala, né? Então, se eles soubessem conceituar e diferenciar, né, o mínimo, eles conseguiriam realizar a prova. E se eles de fato conseguissem conceituar e diferenciar o que eu gostaria, eu ia garantir a compreensão deles de farmacologia e a continuidade da disciplina para farmacologia 2 e para as outras disciplinas que exigem farmacologia, clínica médica, anestesiologia e por aí vai. Por isso que eu então realizei uma prova 100% discursiva. Então, só para vocês entenderem um pouquinho sobre essa elaboração, então, olha só, a primeira questão, por exemplo, eu trabalhei o que é o sistema LADME, ou seja, o que é farmacocinética, quais são as etapas da farmacocinética. Então, se o aluno tivesse compreendido as etapas da farmacocinética, ele teria conseguido responder ali, né? Aí eu perguntei sobre o grau de ionização de fármacos, né, no processo de absorção, que é uma informação que eles vão utilizar muito, por exemplo, quando eles estiverem estudando antimicrobianos e quando eles estiverem estudando anestésicos. A gente fala do PK, PKB da droga o tempo todo. Então, eram conceitos que seriam importantes para eles no futuro, né? E o que são reações de fase 1 e fase 2, que são processos de compreensão mínima de metabolização de drogas, né, e excreção. Então, são conceitos também necessários para a compreensão da farmacologia. E na segunda, eu pedia para eles o que são drogas agonistas e quais são tipos, e o que são antagonistas e como eles atuam nos receptores. E isso é para a vida, né? Quando a gente fala dentro da farmacologia, isso é para a vida. São conceitos mínimos. Aqui, nessas duas questões, eu contemplo dentro lá da ementa cinética e dinâmica dos medicamentos. Ou seja, são conceitos mínimos necessários. Não tem nada de raciocínio tão complexo aqui, né? Então é conceito básico de farmácia, tá? Na questão 2 e 5, eu tratava dos anti-inflamatórios. Então eu perguntava o que são os AINES e por onde eles atuam. A gente tem um ponto de atenção que é o ácido acetilsalicílico, AS, que é o único AINES que tem um mecanismo muito diferente, efeitos colaterais diferentes, né? Principalmente quando a gente associa ele com outros anticoagulantes, como a varfarina e heparina. Ou seja, é um conhecimento necessário e uma atenção extremamente importante quando o paciente vai ser medicado, porque a gente pega idosos polimedicados, sempre toma um AS ou uma varfarina, né? Então, são informações importantes para o resto da vida profissional deles. E os corticoides, né, que contempla também uma outra parte dos anti-inflamatórios. Então, como agem, né, ou seja, aqui eu ia entender se de fato eles sabem diferenciar um AINES de um glicocorticoide, um corticoide, né, orientações, como eu oriento esse paciente e quais são os efeitos deles a longo prazo. Então, aqui eu tenho mais um ponto da ementa, que são os anti-inflamatórios. E por último, eu encerrei a prova, né, com a parte dos analgésicos opioides. Todo paciente que está no hospital, praticamente, recebe em algum momento uma dose de um derivado de opioide, de uma morfina. Seja uma codeína, né, ou até uma morfina no estado mais grave. Então, o entendimento é necessário, o entendimento das complicações dos analgésicos opioides são necessários quando eu coloco da depressão respiratória, da sedação, e como eu trato um paciente, por exemplo, que está com intoxicação por opioide, né? Então, isso é um conhecimento necessário dentro desse tema. E aí, então, eu tive, né, alunos que conseguiram colocar ali o seu raciocínio, mas alunos que também que não souberam conceituar, diferenciar, entender os pontos críticos de cada classe farmacológica, né? Então, ou seja, a prova, de fato, estava me mostrando se eles sabiam conceituar, se eles sabiam diferenciar e o quanto isso ia impactar na sequência dos estudos deles, né? Bom, e aí, então, a gente teve, depois dessa construção e aplicação, o famoso feedback, né, para os alunos, ali os 2 alunos que reprovaram. Então, foi um feedback realizado com o aluno, comigo na presença da Daisy, né, a Daisy participou desse processo, né, com os 2 alunos, né, Daisy, e foi uma conversa
boa, interessante, porque um dos alunos questionavam muito a estrutura da prova, né? Ele alegava que se a prova tivesse sido em outros moldes, muitos da sala não teriam sido aprovados, né? Mas eu sentia muita dificuldade na escrita, né? Não ter o jeito, o craquejo ali para escrever, um raciocínio lógico e entendível, né, das respostas. A própria fala dele na hora, né, das respostas, havia uma confusão, né, de conceitos e respostas. Não sabia. Então, de fato, eu consegui, foi até bom o feedback, porque ele me mostrou exatamente o que estava na prova escrita, estava na fala deles, né? Essa dificuldade de conceituar, de diferenciar e de responder ali, ó, num bate-papo, ok, tinha um estresse, né, por conta ali da situação que envolvia um caso de reprovação, mas não sabia, não tinha argumentos e não tinha conhecimento para responder, né? Então, isso me deixou mais tranquilo, porque me mostrou de fato que o meu processo avaliativo, né, da parte escrita, de fato correspondia àquilo que a gente viu na fala dele. Porque ele poderia ali responder tudo, e eu, opa, mas como que na prova ele não respondeu? Aí a gente ia, né, criar ali talvez uma situação diferente. Mas o feedback foi muito importante, né, até mesmo para eles entenderem e a gente conseguir pontuar o que eles precisam melhorar enquanto alunos, o que eles precisam focar, né, na hora de estudar, talvez mudar a forma de estudar, entender que não dá só para decorar, é preciso escrever, né, bem, porque uma hora ou outra você vai fazer uma prova discursiva, né. Enfim, foi uma resposta bem positiva do processo de avaliação, tá? E aí o desfecho, né, de tudo isso me trouxe lados positivos e lados negativos, tá? Aos meus olhos, né, vocês podem também contribuir. Bom, positivo, conteúdo dado, conteúdo cobrado, né? A prova foi exatamente em cima daquilo que eu havia trabalhado em sala com eles. Então, em nenhum momento eu cobrei aquilo que eles não encontravam nos slides, nas aulas gravadas, enfim, porque estava tudo via Teams na época, né? Ou nos livros de farmacologia que estava dentro da referência bibliográfica para eles. Clareza no processo de avaliação, então acho que ficou muito claro as questões cobradas com, né, as respostas e o que eu esperava das respostas. O fato de eu ter justificativas seguras no feedback com o aluno, então em nenhum momento eu estive confuso do meu processo de avaliação, então isso também dá uma facilitada ali na hora da conversa com o aluno, né? A avaliação real, né, do processo de aprendizagem do aluno, eu estou vendo que, de fato, existem dificuldades por eles, né, na hora de escrever, na hora de raciocinar, então isso traz, né, essas dificuldades pelos alunos, a gente consegue fazer essa leitura, isso é bom, né, e aí, então eu identifico os pontos críticos em relação ao conhecimento dos alunos, né, e talvez tentar trabalhar de alguma forma para melhorar aí a fixação do conhecimento. Como negativo ou não tão bom, eu vou colocar, não tão bom, o erro em tentar ajudar os alunos, eu deixo entre aspas, né, porque na tentativa de ajudar com o trabalho, talvez passou muitos alunos que precisavam de uma PR3 igual foi feita, né, de fato avaliar se eles tinham esse conhecimento, né. O enfrentamento em relação ao modelo de prova 100% discursiva, né, isso gerou porque é algo que eles não estavam acostumados, ou eles até então não tinham tido em outras disciplinas, e que de fato os alunos não se preparam para as provas discursivas, ou a grande maioria deles não estuda de forma a escrever, a colocar o raciocínio deles, e isso acaba fazendo com que eles se prejudiquem nas provas discursivas, tá? Esse é o desfecho, né, é o meu aprendizado e o meu relato aí em relação a esse processo de avaliação e o desfecho da disciplina de farmacologia, né. Sim. Cara, e é isso.
Você expressa muito bem o motivo do convite para esse relato, né? A clareza daquilo que precisa ficar como processo, tanto para os alunos quanto para os estudantes. Eu tenho aqui alguns comentários a serem feitos, mas assim, coisa rápida, vamos fazer a gente sempre tenta fazer isso, Caio, uma síntese, para ajudar os professores que escutam, né, do que pode ser destacado da fala, o que pode ser relacionado, o que a gente pode pensar para um pouquinho para além. Mas eu queria abrir para as professoras Giovana e Ellen, se querem fazer alguma ponderação, querem fazer alguma pergunta para o Caio, de repente. Caio, acho não, né? Como é bom ouvir a tua segurança na condução desse processo, né? E o teu relato só evidencia algo que a gente vem discutindo muito já como na PED com os professores, que é a importância de estabelecer o filtro aí, né? De colocar, de conseguir entender qual que é a essência da disciplina e o que dessa essência, então, como cobrar essa essência, porque você colocou muito bem, né, na tua balança do que deu e não deu certo ao final da avaliação que você faz desse processo, de que o conteúdo dado foi conteúdo cobrado, né, mas é entender a minúcia de ajudar o aluno a direcionar o olho para aquilo que é importante de algum jeito aí, e na avaliação resgatar isso, né, porque já tive a oportunidade de conversar com você, com o professor Luiz também, sobre, por exemplo, por que cobrar a dosagem de um medicamento, quando essa dosagem hoje o aluno tem, o médico tem um aplicativo na mão que vai dizer qual que é a dosagem correta, né? Então, essa questão do raciocínio clínico e dos princípios fundamentais que devem ser apropriados pelos alunos, acho que isso ficou bem legal. E te diria mais assim, ó, do quanto é bom ver a tua clareza também nessa questão de buscar equilibrar a quantidade de questão, não no sentido de favorecer ou prejudicar, ferrar aluno, nada disso, né? Mas de realmente entender como esse instrumento pode ser um instrumento também para você como professor, para a gente como professor, entender o que a gente está fazendo certo e errado aí na condução da disciplina, né? Quando a gente vai olhar, 50%, mas quais foram as questões acertadas aí? Foram só as muito fáceis, como você disse, né? Isso me dá um parâmetro de entender o perfil da turma. Foram as muito difíceis. Opa, tem um outro parâmetro. E isso te permite chegar também à conclusão da dificuldade que os alunos têm na prova discursiva, né? Isso parece que a objetiva, né, não é disso que se trata, mas eu acho que a gente tem que ter esse equilíbrio entre a questão discursiva e a questão objetiva, porque uma questão objetiva bem formulada, ela é importante, assim como uma discursiva bem formulada, ela é importante também. Mas a gente não sabe até que ponto na discursiva, na objetiva, a gente não está tendo um chute aí, né, Caio? E nesse sentido, quando a gente articula, intercala com outros tipos de questão, a gente consegue ter a certeza de como o aluno está pensando. Eu acho que isso é o grande caminho da avaliação, né? E te diria assim, ó, nessa avaliação negativa que você coloca aí do ajudar os alunos, entre aspas, né? Eu não vejo isso como algo negativo, por mais que os alunos talvez entendam isso, e a braveza de quem não foi aprovado ali com a PR3 talvez tenha feito você pensar isso, mas você me disse que não foram 2 pontos conseguidos com qualquer trabalho. Tinha uma intencionalidade, né? Foi algo que deu muito trabalho e que vou te dizer assim, ó, foi fundamental para o processo de estudo. Eu acho que esse trabalho ajudou eles a estudarem para aquilo que você estava pedindo na prova também. Então, foi um processo de estudo que eles viveram ali, né? Isso. Essas questões do direcionar até foi uma discussão, não sei se vocês, acho que a Deise estava, não lembro se a Gil ou a Deise, no hospital, que nós fizemos várias apresentações dos objetivos, lembra? Sim. E lá na Farmaco, eu e o Luiz, nós até apresentamos para os médicos e entendemos que nesse momento não era ideal trabalhar com dose, essas coisas, e sim nos princípios, né? E em relação à avaliação,
No primeiro momento, é essa sensação que a gente tem, né, de ter ajudado, né, mas de fato não foi qualquer trabalho. Foi um trabalho bastante complicado, que exige a leitura de vários artigos para conseguir responder às questões. Sim. Professora Ellen, tudo certo? Eu vou seguir aqui com as minhas ponderações. Ellen, se você quiser fazer algum comentário, fique à vontade, tá? Caio, eu e a Gil, a gente tem brincado de acertar as sintonias, né, para ver quantas vezes a gente está sintonizada naquilo que vai falar, né, e é muito interessante isso. A Gil já destacou algumas coisas, né, mas eu vou reforçar aqui porque eu acho que é fundamental ficar como final deste vídeo, tá? Primeiro, a clareza do perfil de formação do estudante. Você diz isso, eu selecionei tal grupo de fármacos porque este é no atendimento, este tem analgesia, anestesia, esse é com ácido acetil salicílico, AS, esse é o atendimento que chega, esse é o encaminhamento que precisa fazer, então você separou da farmacologia 1, que só discute isso na 1, o que era essencial ele compreender para atender 80% das demandas que chegam nos atendimentos e pronto atendimentos, né? E os 20% de encaminhamento, que é a história do perfil que a gente trabalha para o perfil de formação do médico generalista. Acho que isso é fundamental. Primeiro ponto, clareza do perfil. O que precisa ficar desta disciplina que nenhuma outra vai discutir? Né? O segundo ponto, a Gil já bem falou sobre isso, a história de ajudar. Eu acho, Caio, que assim, ó, seria uma ajuda se você tivesse dado os 2 pontos simplesmente, ou dito assim, vamos fazer um trabalhinho, uma pesquisinha, né? E vamos fazer isso, mas você coloca elementos de bons encaminhamentos, talvez a gente pudesse conversar em outra ocasião sobre os critérios de avaliação desse trabalho que foi, mas você colocou um elemento aí que corresponsabilizou o estudante dizendo assim, você pode escolher se você quer a nota do trabalho ou se você quer isso. Então, quer dizer, ele tinha que ter feito um processo de autorregulação ali do trabalho, ou seja, está bem feito ou não está bem feito. Ah, mas foi em grupo. A aprendizagem aqui entre pares é fundamental. Então, a gente tem fama na pedagogia de dizer que a gente quer facilitar o processo, mas isso não é facilitar, isso é coerência. Né? Eu acho que você foi extremamente coerente de um resultado muito negativo, que no primeiro slide que você coloca da PR1 eu fiz, 50% abaixo de 7 é muito ruim, ou seja, você fez alguma coisa para promover a aprendizagem do que não tinha ido bem. Então esse é um ponto assim que considero que você podia trocar de lado, podia passar para o lado azulzinho ali, porque eu acho que foi uma grande sacada em termos de avaliação, visando a aprendizagem, não a nota, Caio. Exato. Porque aquele aumento da nota ali, da média de 7 para 8,4, é quase a história do ovo da galinha, eu não sei onde começa o quê, se eles foram melhores por causa da nota do trabalho, ou se é porque realmente eles estudaram. Eu tenho a sensação, porque se você pensar no filtro final, os reprovados e os que ficaram para PR tiveram as mesmas oportunidades, não facilitou para eles. E lá na conversinha final ficou muito evidente, porque eu sou testemunha disso, do tanto que eles não sabiam, né? Um dos estudantes, uma das estudantes, né, não vem o caso, mas chegou a dizer, eu tenho consciência de que eu não sei o que eu fiz. De modo muito direto a primeira frase, entre lágrimas, né, mas disse isso. O outro estudante, a outra estudante em questão, também, primeiro fez toda a argumentação do quanto não sabia, fez contestação de nota, está no perfil do aluno, está no direito do aluno fazer isso, e no nosso dever de ter a clareza da resposta, né? E isso ficou muito bem destacado. E aqui queria chamar atenção para um terceiro ponto da importância da PR2 ser o nosso ponto de uma parcial final, onde eu já desenho a linha, a reta final da disciplina, mesmo sabendo que o aluno pode ir para a PR3, mas ali ele tem que avisar que deu conta com 7.
né? Com 7. Olha, legal. Você, não deu conta com 7? Pode dar conta com 50%? Pode, porque a PR3, o sistema diz isso, mas vai ter que remar um pouco mais, vai ter que estudar. Então, a PR2 deve ser uma final da disciplina, assim, na minha opinião, e de pesquisadores também na área, né, Gil, que a gente tem estudado um pouquinho sobre isso também. E a estruturação da PR3 extremamente sintética e embasada naquilo que a gente chama de conceitos centrais e não de informações. Porque quando a gente diz faz uma PR3 com todo o conteúdo, não é para pegar todas as linhas e todas as legendas e todas as figuras e tudo quanto é informação e fazer uma prova imensa em quantidade de informações, mas imensa sim na quantidade de raciocínio exigido, né? Então, acho que sublinhado esses destaques, Caio, né? Não à toa esse relato foi tão importante para o momento. A gente espera que possa ajudar. Parabéns aí para você, né, como professor, mais uma vez. Pode haver contestação de notas, mas não tem ninguém questionando o resultado de disciplina, né? Então, isso que é o bem bacana, né? Eu acho que só para fechar, e eu acho que o quanto isso às vezes é necessário, né? Uma coisa que eu copio da Daisy, a gente teve na história uma situação de uma reprovação em outra disciplina, e eu lembro que a gente dizia assim para aluno que a reprovação não era um momento para ela se sentir inferior, mas era um momento dela ter uma segunda oportunidade de fazer melhor, né? Então é isso que eu sempre trago também, né, nas falas, né, para qualquer aluno. Você foi reprovado, mas você tem uma segunda oportunidade de poder fazer diferente, poder fazer melhor. E eu acho que é importante pontuar que no fechamento agora da 2, um dos alunos, né, até então, né, que foram reprovados, fez uma prova brilhante escrita. Tá aí. Caio, era isso que eu queria te falar, sabe? Com essa questão das questões discursivas, porque eu vejo assim, ó, do mesmo jeito que tem um aluno que vai dizer que se prejudica com isso, eu já entendo assim, ó, que é a forma de eu dizer o que eu sei, né? Porque no objetivo vai estar lá, é certo ou errado. Talvez eu não saiba exatamente o que você pede, mas na discursiva eu consigo dizer, eu não sei aquele detalhezinho, professor, mas para chegar a esse detalhezinho, eu consigo pensar nisso. Então eu consigo dizer o tanto que eu sei, né? E penso que esse seja um caminho para a gente começar a desconstruir essa resistência que o nosso aluno tem com a questão discursiva, porque ele pode se favorecer muito, desde, claro, né, que ele tenha se apropriado minimamente aí do que é necessário, mas é sempre a possibilidade de dizer, olha, professor, exatamente isso que você está pedindo eu não sei, né, mas disso tudo aqui eu consigo lhe dizer isso e isso, e talvez seja até algo que vá para além daquilo que você espera dele com algum outro, né, com aquilo que inicialmente intencionou com a questão, e isso é muito válido. Por diversas vezes o aluno responde uma coisa que eu não esperava, mas que estava dentro do entendimento complexo e amplo da questão que ficou aberta, né? E eu tive que considerar a resposta dele, né? Mas pontualmente, né, ver que o aluno no semestre passado mal escrevia na prova, e hoje ele escrever, e ainda com uma boa caligrafia... Porque estava quase ilegível, né? Até eu falei assim, ó, a gente precisa agora também dar esse feedback, né? Desse avanço, né, que teve, né? Enfim, mas foi uma experiência legal de viver, e ver o quanto esse processo é importante, não só para nós, né, enquanto professores, mas principalmente para eles que estão nesse processo de desenvolver, né, desenvolvimento enquanto alunos, enquanto profissionais. Isso é o protagonismo do estudante, né? Não é o aluno comandar a vida da gente, dizer o que precisa ser feito, mas é ele ser corresponsabilizado no processo de aprendizagem, assumindo o seu papel, o professor assumindo o papel dele. Isso é protagonismo legítimo, né? Exato. Dizendo, eu faço a minha parte, mas você tem que fazer a sua.
né? Porque senão você não pode se tornar médico. E isso é muito bacana. É o melhor da nossa profissão. Isso, e o protagonismo, Daisy, no sentido de eu quero melhorar, porque eu já tive um referencial, né? Aquilo que foi usado como, eu vou usar um termo que é bem expressão comum, mas é utilizar como uma crítica construtiva, entender tudo aquilo que foi colocado para ele como uma possibilidade efetiva de melhorar, né? E aí que está o protagonismo, ele não ignorou, ele tomou aquilo, ele considerou aquilo e viu que realmente ele poderia fazer melhor. Acho que é disso que se trata quando a gente discute tanto essa questão do aluno se colocar ativamente no processo, de ser esse protagonista da sua aprendizagem. É esse o tipo de postura que se espera com esse protagonismo. Exatamente. Perfeito. Então, muito bem. Caio, muito obrigada de novo. Gil, Ellen, obrigada pela presença aqui também. E agora vamos disponibilizar esse material para os colegas, né? E uma boa semana para nós. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau. Daisy?